Fala pessoal, professor Tredesini aqui. Hoje de novo resolvendo o desafiozinho lá do Instagram. Dessa vez um desafio de circuitos elétricos. A gente tem um circuito meio peculiar aqui, ó. Eu tenho entre os pontos A e B infinitos resistores. Então, ó, tem esse resistor aqui, aí 2 nas laterais, outro resistor no meio, 2 nas laterais, outro resistor no meio, isso se repetindo infinitamente. E aí eu quero a resistência equivalente entre os pontos A e B. Isso aqui é meio cabreiro, hein, mano? Como que a gente faz um trem desse? Infinitos resistores? Ah, Pedro, eu vou começar aqui pelos últimos. Esses 3 estão em série, aí vai ter um em paralelo aqui, aí vai ter outros 2 em série. Só que são infinitos. Como que você vai fazer isso? Não tem jeito. E aí que tá a sacada. O que é a resistência equivalente? Vamos lembrar. Eu tenho aqui, entre os pontos A e B, todos esses resistores. A resistência equivalente é o seguinte: eu quero cortar isso aqui tudo e trocar, tá aqui ponto A, ponto B, por um único resistor, que é o que a gente chama de REC, resistência equivalente. Tá, e como que a gente vai fazer isso? Essa questão aqui, ela tem uma sacada maldosa. Porque qual que é o bagulho? Faz o seguinte, tampa tudo daqui para trás, ó. Por conta que tem infinitos resistores, você concorda que daqui para frente eu tenho a mesma coisa que eu tinha com esses 3 aqui que eu tampei? Como é infinito, tirar 3 resistores continua tendo infinitos resistores. Então isso daqui, ó, todos esses que não estão tampados daqui para cá, eles têm a mesma resistência equivalente, por conta que são infinitos. Então o que a gente vai fazer, ó, é redesenhar esse circuito. Tem aqui ponto A, ponto B, tem aqui a resistência R, não mexi nela, tem esses 2 resistores aqui, não mexi neles. Então até aqui, ó, esses 3 tudo igual. Esse resto aqui eu vou trocar pela própria resistência equivalente, a REC. Porque se eu tiro esses 3, continua com o mesmo número de resistores. Eu só troquei aqueles outros pela resistência equivalente. E esse truque aqui é um truque que vocês fazem lá na matemática, só que vocês não percebem. Vocês lembram da PG? O que era uma PG? Você tinha aqui, ó, primeiro elemento, aí tinha o segundo elemento, que era a razão, vezes o primeiro elemento, terceiro elemento, razão ao quadrado vezes o primeiro, depois razão ao cubo vezes o primeiro, e assim vai. A gente tinha a PG, que a gente chama de convergente, né? A PG em que a razão era menor que 1, lembra disso? Quando a razão é menor que 1, entre 0 e 1, na verdade, eu posso pegar a soma infinita dessa PG. A soma infinita dessa PG é o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, mais o quarto termo, mais... e assim vai. Tá, Pedro, o que isso tem a ver? Faz uma coisinha aqui, ó. Deixa esse A1 quieto. Coloca a razão Q em evidência no resto. Aqui vai sobrar A1. Aqui tinha razão ao quadrado, então razão vezes A1. Razão ao quadrado vezes A1. E assim vai. Olha para isso aqui, galera. Não tem infinitos termos ali dentro? Você concorda, então, que é a mesma coisa que eu comecei? É a minha soma? Então eu posso escrever assim, ó. A minha soma infinita é o primeiro termo mais a razão vezes a própria soma infinita. Esse cara aqui é a soma infinita, no caso. Dá para resolver aqui agora, ó. Pega esse termo, passa subtraindo, fica botando em evidência já. 1 menos Qzinho, que multiplica soma infinita, é igual a 1. A soma infinita, então, A1 dividido 1 menos a razão.
Essa é a fórmula que vocês têm lá na PG para a soma infinita de uma PG convergente. Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. E eu fiz isso, de substituir a própria soma ali, colocando em evidência a razão. É a mesma coisa que eu fiz aqui, galera. Eu só tirei os 3 primeiros resistores, percebi que isso aqui é a mesma coisa que eu estou tentando achar, troquei isso aqui tudo pela minha resistência equivalente. Esses dois aqui continuam sendo iguais. Deixa esse aqui quieto. Vamos juntar esses 3 aqui, ó. Eles estão em quê? Eles estão em série. Porque, ó, não tem nenhum nó entre eles. Não tem onde a corrente dividir entre eles. Então, eu ainda posso simplificar mais ainda o meu circuito. Olha. Ponto A. Ponto B. O resistor R, não mexi nele. O próximo aqui, ó. Quando está em série, eu somo. Fica, então, 2R mais a resistência equivalente. Tudo isso aqui é esse resistor aqui. E isso aqui ainda é igual à minha REC, porque é igual ao meu circuito original. Agora sim, vamos apagar aqui, a gente vai fazer a conta. Antes da gente continuar, só uma observação. Para quem aí é mais letrado, deve estar se perguntando, Pedro, mas eu não preciso se preocupar que isso aqui tem que convergir para eu poder fazer essa substituição? Se eu faço aquela substituição da PG que eu apaguei aqui, sem saber que a PG converge, eu vou chegar num resultado absurdo. Realmente, você vai. Não vai fazer sentido. Aqui, a gente sabe que converge porque a gente está adicionando um monte de paralelos, um monte de malhas em paralelo. E quanto mais paralelos você adiciona, menor fica a resistência do seu circuito. Isso aí dá para você perceber, se você lembrar, ó, tem aqui 2 resistores iguais em paralelo. Quando eles são iguais, a resistência equivalente é a metade de uma delas. Então aqui 3 ohms. 2 resistores em paralelo, a resistência diminuiu. Se eu adiciono 3, aí aqui agora fica 6 dividido por 3. 2, diminuiu mais ainda. Se eu tiver 4, aí seria 6 dividido por 4, 1,5. Quanto mais resistores se adiciona em paralelo, menor fica a resistência do seu circuito. Como eu sei que vai diminuindo, e eu sei que não existe resistência menor que 0, né? Então eu sei que isso aqui vai convergir. Isso aqui é um argumento mais coisa de ensino superior, porque eu sei que vai ter algum chato que vai assistir esse vídeo. Ok, vamos fazer a conta então. Esses dois estão em paralelo. Os dois, quando eu juntar eles, tem que me dar de volta a resistência equivalente. Então, ó, 1 sobre a resistência equivalente, que é isso aqui, vai ser igual, ó, 1 sobre primeira resistência Rzão, mais 1 sobre segunda resistência, 2Rzão, mais a resistência equivalente. Resolver isso aqui, meio chato, né? Vamos devagar. 1 sobre resistência equivalente é igual. Aqui, vamos multiplicar os dois de baixo. Rzão que multiplica 2Rzão mais a REC. E em cima vai ficar 2Rzão mais a REC mais o Rzão. Junta tudo agora, ó. 1 sobre resistência equivalente fica igual 2Rzão mais Rzão, 3Rzão mais a REC, dividido por, faz a distributiva, 2Rzão quadrado mais Rzão vezes a REC. Multiplica cruzado. 2Rzão quadrado mais Rzão vezes a REC. Passei esse aqui para cá multiplicando. Passa a REC multiplicando para lá. 3Rzão vezes a REC mais REC vezes REC, REC ao quadrado. Passa tudo para o lado direito. Isso aqui vai ficar REC ao quadrado. 3Rzão vezes REC menos Rzão vezes REC, mais 2Rzão vezes a REC. Passa isso aqui para lá, menos 2Rzão quadrado. Tudo isso aqui é igual a 0. Olha isso aqui. REC ao quadrado, REC, termo independente.
A REC é como se fosse meu x que eu estou tentando resolver. E o R é como se fosse só um número, beleza? Então, chegamos numa equação de segundo grau. Vamos calcular o delta. Delta b quadrado menos 4ac. O A, ó, quem que está multiplicando a resistência equivalente ao quadrado é 1. O B é 2R. E o C é menos 2R². Beleza, vamos fazer a conta. Delta vai ficar 2R tudo ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, e o C, menos 2R². O delta aqui fica 4R², menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 8R². O delta aqui fica, então, 12R². Isso aqui vai ficar meio cabreiro, mas tira a raiz disso aqui. Raiz de delta. Raiz de R² é R. Raiz de 12. Raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, 2R vezes raiz de 3. Já está ali minha raiz de delta. Agora, fórmula de Bhaskara. A minha resistência equivalente, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, a resistência equivalente fica... O B é 2R, então fica menos 2R, mais ou menos raiz de delta, tá ali, ó. 2R, raiz de 3, dividido por 2A. O A é 1, então 2A é 2. Simplifica os dois ali, ó. Isso fica menos R, mais ou menos R, raiz de 3. E esse mais ou menos, o que eu vou fazer com isso? E aí que tá, gente. Se eu escolher o sinal de menos, isso aqui vai ficar negativo, né? Porque é como se ficasse menos 1 menos raiz de 3. Número negativo. Não posso ter resistência equivalente negativa. Então o sinal de menos aqui, joga fora. Sobra só o sinal de mais. Resistência equivalente, menos R, mais R, raiz de 3. Coloca o R em evidência, isso aqui fica R que multiplica raiz de 3 menos 1. Essa é a resistência que você tem que colocar no lugar para fazer o papel dessas infinitas resistências. Presta atenção, raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então isso aqui é mais ou menos 70% do R. Lembra o que eu falei? Quanto mais resistores você coloca em paralelo, menor vai ficando o valor da sua resistência. De fato, isso aqui vai diminuindo quanto mais resistores você coloca em paralelo, de maneira que no final eu tenho uma resistência menor do que apenas um desses resistores, tá? Esse daqui é um exercício cabreiro, tá? É nível de vestibular militar mesmo. É um exercício que tem um truque que, se você não vê alguém fazendo pelo menos uma vez na sua vida, você não vai entender, certo? Esse truque de trocar, tira os primeiros termos e troca o resto pela própria resistência equivalente, isso aqui acontece muitas vezes em outros exercícios que envolvem infinito, tá? Então é uma técnica complicada, mas é uma coisa que é bem útil, principalmente se você for fazer alguma faculdade de exatas, certo? Porque tem muito cálculo escondido aqui no meio que a gente não está falando. Então, gente, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.